Então, bom dia a todos. Antes da gente começar, a nossa reflexão da manhã, vamos fechar os nossos olhos, acalmando o nosso pensamento, o nosso coração, para que possamos, então, emanar as melhores vibrações, que possamos captar essas energias benéficas, salutares que vêm do plano espiritual. Agradecer a toda a equipe desta casa, que já estava aqui muito antes de nós, preparando esse ambiente para que pudéssemos aqui estar. Então, só temos a agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos reunidos nessa manhã, para falar um pouquinho do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, da nossa doutrina espírita, que tanto bem nos traz. Então, Pai, pedimos que nos ajude, que nos auxilie, para que possamos estar com as mentes abertas para absorver esses ensinamentos, para refletir e que assim possamos sair daqui renovados espiritualmente, fisicamente, mentalmente, e que possamos levar aos nossos lares todas essas vibrações do bem, dividindo com os nossos familiares e transmitindo também durante essa semana que se inicia, e que possamos estar sempre com o nosso pensamento voltado ao alto e assim nos aproximando do Cristo. Muito obrigada, Senhor, e tenhamos uma excelente manhã. Então, primeiramente, eu quero agradecer, ao Léo pelo convite, por estar aqui. Essa casa aqui é muito especial para mim, eu estou muito contente de estar aqui. Tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, então para mim é um prazer muito grande. E para quem não sabe, que a Conceição é minha mãe, por isso que ela estava com um pouco de vergonha de me apresentar. Mas é isso, gente. Vamos então começar o nosso estudo. A gente sabe que o tema fé é um tema muito vasto, muito amplo, e que a gente estuda bastante e parece que sempre precisa estudar mais. A gente abre o Evangelho, lê, e parece que tem sempre uma outra interpretação. Então, o Evangelho é sempre atual, é o nosso livro de cabeceira, que a gente recorre em todos os momentos da nossa vida. E o tema fé a gente poderia estudar assim por horas, fazer inúmeras palestras, inúmeros seminários, e mesmo assim não se esgotaria. E é o que a gente mais precisa, como foi bem falado aqui, nesse momento ainda que a gente vive. Hoje nós somos aqui sobreviventes, gastamos um pouquinho do combustível que nós tínhamos para estarmos aqui, nessa manhã, para estudar um pouco. Então, todos nós carregamos sim a fé dentro de nós. Só que a gente precisa aprimorar, Então, a gente vai ver um pouquinho como é que a gente vai fazer isso. Nada melhor, então, para começar, do que o próprio Evangelho de Jesus. Então, vamos ler essa passagem sobre o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Aí Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.
será que Jesus quis dizer com isso? Né? A gente sabe que naqueles tempos, por conta da falta realmente de conhecimento, né, por ignorância do povo daquela época, Jesus falava por parábolas, né? Ele se utilizava de parábolas para passar aí então os seus ensinamentos. Hoje, ainda com essa evolução que nós tivemos, que às vezes parece que não foi muito, a gente às vezes não entende, né? A gente lê tanto evangelho e mesmo assim parece que não absorve esses ensinamentos. Imagina naquela época. Para entendermos então, né, fazer uma reflexão sobre as palavras de Jesus, a gente inicia pela definição de fé por Paulo de Tarso, né? A fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê, né? E não é assim na nossa vida. A gente sabe o que vai acontecer depois que a gente sair daqui? Nós não sabemos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a gente carrega essa certeza dentro de nós, né? Nós acreditamos e é para isso que nós lutamos, que nós estudamos e que a gente acorda todas as manhãs, porque a gente tem algo, né, dentro de nós que nos impulsiona. Mas e aí, né? Vendo aquela passagem de Jesus, a gente pensa, será que os discípulos não tinham fé alguma? Né? Ainda mais eles que estavam ali pertinho de Jesus, né? Olha o privilégio que eles tinham. Por que, né, que eles não conseguiam realizar aquilo que eles aprendiam com Jesus? Se fosse assim, então por que seguiam, né? Já que não tinha fé suficiente, por que continuavam acompanhando o Mestre? Porque todos nós, né, que somos uma criação de Deus, né, a gente sabe que Deus existe olhando a sua criação, né? Olhando a natureza, tudo que Deus criou, que é tão maravilhoso, né? Não existe efeito sem causa. Sendo assim, a fé é um sentimento inato. Todos temos inúmeras faculdades, algumas latentes, aguardando o momento certo para desabrocharem. Mas aí também depende da nossa vontade. Não basta acreditar, precisamos entender para então conseguirmos colocar em prática. Se a gente for pensar, né, no tempo em que todos nós vivíamos como selvagens, a gente já tinha essa fé dentro de nós. A gente não tinha conhecimento, né? Não havia civilização, mas a gente sabia que havia algo. Tanto que os selvagens cultuavam diversos deuses, deuses da natureza, não é? Porque eles sabiam que havia algo superior a eles controlando tudo, né? Então essa fé, ela já está dentro de nós, né? E nós temos inúmeras faculdades que às vezes a gente não conhece. Quantas vezes durante a nossa vida a gente realiza coisas que a gente não sabia que era capaz, né? Às vezes inicia um curso, vê que tem facilidade para línguas, aprende a tocar um instrumento rapidamente. Nossa, eu nunca soube que eu poderia, né, fazer isso. Então, várias coisas a gente desenvolve ao longo da nossa vida que a gente não sabia. Por quê? Aquilo já estava dentro de nós. Só no momento certo, né, nós, por algum motivo, né, de alguma forma, começamos a fazer algo, né? Só que aí que entra a doutrina espírita, né? A fé morta, a fé sem obras, né, não adianta. Mas aí, se a gente não entender o porquê das coisas, eu tenho fé, mas por quê? Né? Qual o fim disso? A gente também não evolui. Então, a gente precisa entender para a gente colocar em prática. E aí que está o papel da doutrina na nossa vida. E aí, como que a gente pode compreender, né, tudo isso que nos rodeia? Por que ter fé? Aonde que isso vai me levar? A compreensão e a vivência da fé robusta, sincera e não vacilante se baseia no grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. E aí eu pergunto para vocês, essa maturidade espiritual, ela está diretamente ligada à nossa idade do corpo? Acho que não, né? Tanto que, lá no comecinho, né, quando Kardec estava estudando, né, codificando a nossa doutrina, ele se utilizou de adolescentes,
né, para receber, né, as mensagens, para comparar, para estudar, né? Então, pessoas jovens do corpo físico, né? Quando os fenômenos começaram também, né, nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, com as irmãs Fox, elas também eram adolescentes, né? E hoje a gente vê também no nosso meio várias pessoas jovens que estão se despontando. Não sei se vocês conhecem o palestrante, o Arthur Valadares, ele é jovem. E a gente vê o conhecimento, o estudo que ele tem. Eu acredito que ele seja até mais novo do que eu acredito que ele tem acho que uns 27 anos. Então, a gente vê que essa maturidade, essa vivência, realmente não está, né, tão ligada à idade. Muitas pessoas que já têm até uma idade avançada, a gente vê às vezes o pensamento, o comportamento e vê que ao longo da vida parece que não absorveu muita coisa, né? Continua, né, insistindo nos erros, não aprende com aquilo que vive. Então, realmente, essa maturidade espiritual que a gente alcança nos auxilia para que a gente tenha essa fé robusta e sincera. É uma fé que não vacila. No Evangelho também fica bem claro, né, o sentido moral das palavras de Jesus, sobre a confiança nas próprias forças que tornam o homem capaz de realizar coisas materiais. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas. E a gente vê isso até trazendo para a nossa casa espírita, né? Quantas vezes, hoje é melhor eu não ir no centro, está chovendo, o tempo está tão complicado, o trânsito, e vários fatores que são utilizados, né, que resume aí a resistência, né, a má vontade, que às vezes a gente usa como pretexto para não realizar as melhores coisas. Se a gente soubesse o porquê de tudo, se tudo fosse aberto para nós e a gente visse o quanto é essencial que a gente esteja realizando coisas, o quanto que a nossa encarnação é um presente que foi nos dado, a gente pensaria 2 vezes, né, antes de fazer as coisas com má vontade, né? Então, às vezes eu fico pensando, né, como que nós somos assim privilegiados, né, de ter a doutrina. E aí eu fico divagando, falando, nossa, né, será que sei que eu fiz para merecer tudo isso, né, do lado positivo. Mas aí quando eu vou pensando um pouco mais, eu falo, olha, eu acho que não é bem assim. Eu acho que eu estou tão comprometida que eu fui colocada aqui realmente para tentar resgatar um pouco mais rápido o que ficou lá atrás, né? Então, não é à toa que a gente vem parar na Casa Espírita, né? Eu cheguei aqui, no Luz e Caridade, com 17 anos, e ninguém me trouxe. Naquela época, nem a minha mãe era espírita ainda, né? Então, não é à toa que nós estamos aqui. A gente precisa pensar um pouquinho mais, né, sobre isso, que nós precisamos trabalhar e muito, né? Então, da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita, né, que possa vencer. Então, a gente tem essa mania de já falar que não dá, que não tem como, eu não consigo. E aí, culpa depois os espíritos, né? É um espírito obsessor. Quem são os obsessores? Somos nós mesmos. O maior adversário que nós temos somos nós, né? É a mesma coisa que alguém decide fazer uma coisa errada, né? E a ideia é da própria pessoa. Mas aí ela chama o pessoal, né? Vamos fazer junto. Quem que é o obsessor? Então, quando a gente está hesitando e está colocando a dificuldade, o empecilho, a gente vai atrair espíritos que pensam como nós. Mas é culpa deles? Quem que começou com isso? Nós mesmos, né? Então, a gente precisa parar um pouco de ficar culpando aí os espíritos e procurar mudar a nossa mente, né? Parar de hesitar um pouquinho.
O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética que rege as moléculas que são formados os órgãos do nosso corpo, né? Aí entra a parte científica. Ao invocar a fé, colocamos em movimento determinadas vibrações e alterações químicas em nosso cérebro enquanto pensamos. A gente vê isso na Câmara de Passes, né? Quando nós vamos receber o passe espírita, a gente sabe que o passe é uma transfusão de energias físicas e espirituais. Então, quando a gente entra lá na Câmara de Passes, a gente volta, né, o nosso pensamento, né, com fé, com vontade, acreditando que nós vamos receber essas energias. Nós abrimos o nosso campo magnético, juntamente com o médium, né, de passe, que também está vibrando com fé a favor de nós, e nisso agem também, né, age o plano espiritual com essas energias espirituais. Essa transfusão modifica, né, as moléculas do nosso corpo, coloca em movimento, né? Então, a gente vê como que está ligado o plano físico e o plano espiritual. A fé se relaciona diretamente com o plano espiritual, através das energias. Por isso Jesus dizia, a tua fé te curou. Pois os fenômenos de cura considerados prodígios, na verdade, eram apenas consequências de uma lei natural. Então, quando a gente fala dos milagres de Jesus, a palavra milagre em si, né, Jesus não fazia milagre, porque o milagre seria algo sobrenatural, algo impossível. E não, né, Jesus tinha essa evolução e faculdades espirituais muitíssimo elevadas, com que ele utilizava para manipular a matéria, mas tudo dentro das leis naturais, né, que regem aí o nosso planeta. Jesus é o nosso guia maior, nosso exemplo, né? Ele é o governador da Terra. Então, ele tinha com certeza habilidades que nós ainda não temos. Então, ele fazia essas curas, né? Por isso que ele dizia, a tua fé te curou. Jesus curava porque ele tinha um objetivo, né? Não era para impressionar ou divertir quem estava perto dele. Tudo tinha um objetivo pelo qual Jesus fazia as coisas. Então, a gente vê que, por exemplo, quando a gente vê pessoas doentes, com doenças até sérias, né? Alguns reagem de uma forma mais positiva e outros de uma forma mais negativa. E a gente não julga a reação dessas pessoas porque nós não estamos no lugar delas. Mas a gente sabe que quem tem uma reação mais positiva, parece que tudo anda melhor, né? Essa dor é amenizada, tudo é amenizado. E a pessoa consegue encarar isso da melhor forma. Isso não quer dizer que ela vá se curar, né? Mas vai ser diferente, com certeza, aquele que tem um pensamento mais positivo, né, com mais fé. Aí Jesus também disse, vós sois o sal da terra. E se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para mais nada fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E ainda disse que nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, se ele acreditou em nós, por que haveríamos de colocar em dúvida nossas potencialidades? Olha as coisas que Jesus falava, né? Olha como que ele usava para nos ensinar. Porque naquela época, o sal a gente utiliza para dar sabor aos alimentos, mas ele tinha uma outra função, né, de conservação dos alimentos. Era de suma importância. Então, Jesus está querendo dizer que nós aqui somos de suma importância. Nós temos que fazer, né? Se a gente não fizer, que nem dizia o Chico, fica por fazer, não é? Então, nós somos o sal da terra, né? Está tudo na nossa mão, para que a gente possa fazer por nós e pelos outros. E aí a gente pensa, né? Nós, como tarefeiros do Cristo, como está a nossa fé? Aí a gente pensa no lar, na casa espírita, será que eu estou sendo o sal da terra, né, que Jesus espera de mim? Será? Ou será que eu estou dando mais trabalho do que ajudando? Sabe quando chega alguém
e vem contar um problema e fala, nossa, acordei hoje com uma dor nas costas, né? Aí, ao invés da gente consolar, né, nosso irmão, a gente só piora a situação. Eu também, nossa, dor nas costas, dor de cabeça, dor no dedinho do pé, fui ligar o carro hoje, não ligou e tudo aconteceu. E aí? O que a gente está colaborando com isso? Nós estamos ajudando essa pessoa que às vezes está numa situação ainda pior do que a nossa? Né? Então, a gente vê que ainda na Terra reina muito o orgulho e o egoísmo. Né? Então, quando a gente está na casa espírita, todos nós estamos aqui porque precisamos, todos nós precisamos. Mas tem uns que precisam ainda mais, que chegam com uma dor muito grande, em desespero. Né? E na nossa casa, como é que será que a gente está agindo? Porque também no centro é muito fácil, né, a gente ser simpático, bonzinho. E quando chega em casa? A gente é o sal da terra lá? Então, essa fé, ela precisa de obras, né, que não se resume só aqui, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. Né? Então, teve um outro dia que eu estava parada num semáforo e tinha vários carros, né? E aí se aproximou uma pessoa que eu acredito que seja um morador de rua. E ele passou ali pelo meu carro e foi falar com uma senhora do outro carro. Ela estava um pouco mais para cima. Ele nem chegou a falar com a mulher e ela já começou a agredir, já começou a xingar. Aí eu fiquei pensando, né? Ele não fala então que não pode colaborar, precisa fazer isso, precisa agredir o outro, né? Então a gente está muito longe, muito longe. E às vezes essa mesma pessoa sai dali do semáforo e vem para a casa espírita, vai para a igreja. E aí, gente? Né? Não parece uma grande perda de tempo? Então a gente sabe que a fé por si só, ela realmente não vai eliminar os nossos problemas. Né? Tenho fé, então agora meus problemas se acabaram. Né? E aí como é que a gente age diante disso? Olha, gente, eu sempre lembro do Chico nessas horas, né? Porque Chico, cada coisa que ele falava era um ensinamento enorme. Às vezes era uma frase curtinha que traz um ensinamento muito grande, né? Então Chico dizia, perante o sofrimento, o espírita chora escondido. Depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. E não era assim que ele fazia? Né? Em meio a tantos problemas de saúde, tantas limitações físicas, e o Chico atendia a madrugada inteira até a última pessoa sair. Às vezes com muitas dores, e ele continuava lá. Então ele tinha seus sofrimentos, muitos problemas. Mas ele colocava o próximo, né, em primeiro lugar. Então, às vezes estava lá com as costas doendo, né? Aí ele falava que se ele fosse esperar que tudo estivesse a contento, ele nunca teria feito nada, começado nada na vida dele. E a nossa vida é assim. Se a gente for esperar tudo ficar certinho para a gente começar a fazer as coisas, olha, vamos perder a encarnação. Vamos perder, porque não é assim, né? Então, quando a gente vai analisando isso, a gente vai pensando na nossa trajetória na doutrina espírita. Olha lá. A nossa fé se desenvolve em cada fase em que vivemos. Nós passamos por experiências e aprendemos. Podemos primeiramente crer sem compreender. Depois podemos passar por extremos de fé cega e logo após descrença total, de acordo com o nosso estado emocional. Quando isso já não basta, então buscamos entender e, por fim, quando já estamos mais espiritualizados, a nossa fé ganha mais força e não esmorecemos tão facilmente. Né? Por que eu falei isso? Às vezes, quando a gente chega na casa espírita, a gente está tão desesperado com algum problema, né? A gente nem pensa, a gente só quer resolver. Só quer resolver. Então, naquele momento, a gente não está entendendo nada, mas vem, né? Parece que vai acontecer alguma coisa que vai acabar com aquele problema.
né? Então, a gente passa por esses extremos, de fé cega, não tem raciocínio nenhum. Aí, no meio do caminho, acontece alguma coisa, a gente fala, não vou mais naquele centro, aquele centro é fraco, né? Não resolveu um problema. E aí, aquela descrença, fica um tempo sem ir no centro, não estuda mais. Mas aí o tempo vai passando e a gente vê, né, que tem um vazio ali que não adiantou nada, né? E agora, o que eu vou fazer? E aí a gente vai melhorando, né, e buscando entender. E é por isso que vem a curiosidade de a gente estudar, depois de trabalhar, né? Quando a gente fica mais espiritualizado, essa fé vai ganhando força. Aí não é mais qualquer coisinha que vai derrubar. Nós ainda temos muito chão para percorrer. A nossa fé ainda é muito vacilante, por mais que a gente tente. Mas ela vai melhorando. Antes, se quebrar um copo já acabava com o meu dia, agora precisa acontecer mais coisas para, né, tirar o equilíbrio, né? Isso é uma evolução. Se a gente pensar como nós éramos há 10 anos atrás, a gente com certeza vai ficar com uma certa vergonha, né? Eu agia assim, nossa, eu era impulsivo, eu brigava à toa, brigava no trânsito, xingava, ficava irritado. Hoje melhorou, né? Então, antes a pessoa abria a janela para xingar, hoje ela pelo menos não abre mais a janela. Ela fica lá, mas não xinga, né? Então, é assim. Isso já é uma melhora, né? Já é uma evolução, não tenham dúvida disso. Benefícios da fé. Então, a fé só traz coisa boa para a gente, né? Então, quando a gente alimenta a nossa fé, a gente tem certeza de que nós vamos alcançar os objetivos. Adquirimos calma e confiança, né? A chamada calma na luta. A gente não para de lutar, mas com mais calma. Vivenciamos de forma plena os princípios divinos. Então, olha lá. Então, a gente vai começar a respeitar mais o próximo, não vai passar por cima de ninguém para conseguir os nossos objetivos, né? E aí a gente evolui e contribui para a evolução do próximo, semeando a esperança. Então, quando alguém chegar com algum problema grave, eu não vou ficar colocando o meu problema na frente da pessoa. Eu vou escutar, vou tentar ajudar, né? E o dia que eu não estiver realmente bem, aguentando, aí aquela pessoa vai me ouvir. Sempre tem alguém, sempre, para ouvir a gente. Essa aqui é frase de Facebook, mas eu acho que todo mundo já pensou nisso, né? Eu me lembro do dia em que orei por coisas que eu tenho hoje. Todo mundo acho que já pensou sobre isso, né? Quantas coisas a gente já pediu, que a gente pede, né? Nossa, agradecer é difícil, mas pedir é uma beleza. Olha lá, gente, está no Evangelho. Fé humana e fé divina. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. É a certeza que lhe faculta essa força. Se a gente for pensar nessa fé, né, que realiza coisas materiais, tem grandes nomes na humanidade, né, que através da persistência, né, da fé conseguiu realizar coisas materiais. Um exemplo desse é Thomas Edison, né? Inventor da lâmpada elétrica. Quantas vezes ele tentou? Nossa, inúmeras. Imagina se ele tivesse desistido no meio do caminho, né? Como é que a gente... Lógico, tem outras pessoas que estudam, que talvez tivessem chegado a esse mesmo objetivo, mas talvez tivesse demorado ainda mais, atrasando, né, a gente. E ele persistiu, né? Então, ele dizia que era 99% de esforço e 1% de inspiração. Então, na vida, a gente tem que suar. É suor e lágrimas, né? Não tem jeito. E a fé divina? Essa é a mais difícil, né? Porque essa, a gente não busca um retorno material. É um outro retorno que nós buscamos, né? O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação.
Então, esse tipo de fé é aquela que a gente sabe, estamos sofrendo, mesmo assim nós continuamos no caminho, né? Não importa, porque às vezes, para evitar o sofrimento, a gente pega atalhos, né? Sempre para fugir das coisas. E no final, não vai ter jeito, né? É igual uma criança na escola que vai lá, cola, não faz as coisas certas para desviar ali. No fim das contas, ela vai repetir o ano. Não vai adiantar nada aquilo. Então, é melhor passar pelos momentos aí de sofrimento, porque a gente sabe que vai ter uma recompensa futura. Se vai ser encarnado, não tem como saber. Mas a gente sabe que desencarnado, com certeza, é melhor chegar no plano espiritual com a consciência do dever cumprido, para depois não ficar lá com a sensação de que não fez aquilo que se propôs, né? A gente tem um plano quando a gente vem para cá. Aí chegar lá sem executar, não tem o que fazer. Oportunidade perdida, vai ficar para a próxima, né? Só que a oportunidade perdida não volta mais. Os papéis que nós desempenhamos aqui, na próxima nós vamos desempenhar papéis diferentes, né? Então hoje, eu sendo essa pessoa, estando aqui, e vocês também, isso não vai existir mais. Nós vamos ter que fazer outras coisas numa outra oportunidade. Para a gente terminar, eu quero contar essa historinha para vocês, né, que é uma reflexão para a gente levar para a nossa casa. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhe rogativas. Depois de muitas orações, eis que, certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, uma essência, né, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um de seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas, desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor. Levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco, endurecido, e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna, e com a fortuna construiu uma casa, onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio, em nome do Senhor. Vivia feliz cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria. E nesse instante, o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces no reino de Deus. Mei, mei. Então, gente, a gente sabe que tudo que está aqui, a gente já está cansado de saber, né? Que tudo que está aqui, que é da matéria, é efêmero, é ilusório e vai voltar para a Terra, inclusive o nosso corpo. E o que a gente vai levar são essas ações que nós fizemos, né? Essa fé que nós cultivamos durante a nossa existência. E aí, esse trecho do Evangelho, né, um dia que eu estava preparando, né, essa palestra, né, caiu nesse trecho, então eu quis trazer também. Se por efeito de imprevistos reveses
vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos havia dado e nos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Então, por mais que esteja difícil, a gente sempre tem uma mão que vai nos ajudar, que vai nos segurar ali nos piores momentos da nossa vida, né? Então, a gente nunca está sozinho, sempre tem uma consolação. E a gente precisa acreditar nisso, né, para que a gente possa prosseguir. E Kardec, né, tão atual que parece que ele escreveu isso agora. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é a base aí da nossa doutrina espírita, né? A gente vê tantas obras, tanta literatura espírita e às vezes se esquece de Kardec e das obras básicas, né? A gente tem que sempre estar estudando e se atualizando com Kardec, que é a base aí da nossa doutrina. E Chico, nos momentos de crise não te abatas, escuta, por nada te revoltes, nem te amedrontes. Ora, Deus sabe o instante de intervir. Então a gente está aqui, né, nessa luta diária. Quando Deus percebe que a gente não vai dar conta, é a hora de intervir. E é aí que vem a consolação, né? E é por isso que o Espiritismo chega na hora certa na nossa vida. É o Consolador prometido. Todos nós aqui somos os trabalhadores da última hora. Isso não quer dizer que a gente não vai receber a nossa recompensa igual aos outros. Nós vamos. Mas para isso a gente tem que perseverar e continuar no nosso caminho de fé, trabalhando no bem. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês veem que, olha, tudo isso aí está no Evangelho. O Evangelho é a base sempre. E é isso, gente. Eu tenho só que agradecer pela paciência de vocês nessa manhã. Agradecer a oportunidade. Tá? Muito obrigada.